Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Creio que hoje seja uma noite de alegria, e o nome do Senhor vai ser engrandecido, glorificado, exaltado. Eu creio que Jesus Cristo já trouxe a esperança viva no seu coração e no meu coração também, para que nesta noite, nós juntos, possamos glorificar, engrandecer, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que haverá de descer alimento vivo e eficaz para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos à Escritura Sagrada, livro de 2 Reis, capítulo 2. Eu vou ler o verso 9, o verso 10 e o verso 11, em nome de Jesus, amém? Diz assim a Escritura Sagrada no verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhes Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Amém? Ainda no verso 11, para finalizar aqui, irmãos. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num rei de moinho. Amém? O Espírito Santo de Deus, irmãos, tem nos dado graça, misericordiosamente, a compreender a necessidade de ter uma vida de fidelidade ao reino de Deus. E por que eu digo isso? Porque em muitas ocasiões nós fazemos um check-up, ou melhor, checamos tudo aquilo que temos feito, que temos assim trabalhado na obra de Deus, e vemos que em muitas ocasiões ainda encontramos alguns pontos falhos, mas inúmeras vezes muitos são os que não conseguem ver os pontos falhos que os levam a ter muitas lutas e muito mais dificuldades do que na verdade deveriam ter. E é sobre mais ou menos esse ponto de vista que eu quero trazer uma palavra nesta noite, segundo a graça de Deus, amém? O Espírito de Deus, irmãos, tem nos mostrado que muitos homens, os nossos antepassados, eles tiveram uma vida muito gloriosa e inequivocamente mais próxima diante de Deus do que nós próprios. Nós não olhamos assim, vemos assim, mas gerações se passaram, então talvez seja isso. Por que nos dias passados, Elias, Eliseu, Moisés, Arão e muitos outros homens de Deus, nós sabemos que eles tiveram uma vida muito intrínseca com Deus, uma vida em que a resposta descia do céu. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, para que assim possa servir, sabe, de uma obra gloriosa para as nossas vidas, e o nome do Senhor Jesus Cristo vai sendo glorificado, engrandecido, exaltado. Nós falamos aqui que Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Em outras traduções, na verdade, deve estar dizendo dessa forma: peço que porção dobrada, sacudido multiplicado, do espírito que há sobre ti, seja repousado sobre mim. Então nós vemos que Eliseu está aqui juntamente com Elias para fazer a finalização de um processo terreno, temporal, em que Elias aqui aprove a Deus de trazer por muitos anos como um grande profeta. E nós vemos aqui que diante desta passagem, nós observamos que eles sabem que vai ocorrer uma separação entre Elias e Eliseu. Na palavra de Deus, nos dias atuais, nós sempre falamos sobre muitas doutrinas e elas, na verdade, englobam uma série de ensinamentos, e isso nos traz, às vezes, uma revelação muito gloriosa, abrangente, transparente. Todavia, nós precisamos daquilo que eu falo, colocar de forma ordinária dentro dos nossos corações aquilo que Deus quer falar realmente para as nossas vidas, e assim nós possamos trazer um celeiro sagrado de Deus e guardar no nosso coração as palavras vivas e eficazes, para que assim então possamos
possamos caminhar acesos, fervorosos, convictos de que se há algum erro, se há alguma dificuldade, essa dificuldade não está em Deus. Quem crê nessa palavra, na sua casa, diga glória a Deus, diga glória a Jesus, diga aleluia. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é um profeta repleto das convicções de Deus, um homem repleto de experiências com Deus, e um homem como nós, no passado, fazia obras gigantescas, magníficas. Tem um advento da palavra de Deus, que também está nesse capítulo aqui, no 1 Reis, né? No caso, o primeiro, eu li o segundo, né? Em 1 Reis é uma palavra muito gloriosa, eu creio que também seja um clássico, talvez, creio que nem todos conheçam, mas alguns devem conhecer, que é um advento muito glorioso, em que a palavra de Deus nos mostra, independente da grandiosidade do advento do Monte Carmelo, Elias está diante então do rei, e o rei diz, na verdade, que o seu exército deve trazer Elias vivo até o rei Acasias, porque o rei Acasias ele estava ali movimentando uma vida que não era segundo a vontade de Deus. Todavia ele era rei, então ele recebeu a seguinte ordem, no capítulo 1, verso 9. Olha o que diz essa palavra, e eu vou enfatizar para que nós possamos então prosseguir a pregação. Diz assim: então lhe enviou o rei um capitão de 50 com os seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos seus 50. Nós vemos que esse episódio da palavra do Senhor, ele se dá duas vezes. Em duas vezes sobre o rei, e foi consumido pelo fogo, com a mesma transição da palavra que eu falei. De forma repetida, outro rei, outro comandante foi consumido pela palavra de Elias. O que eu quero mostrar aos irmãos nesta noite, que essa palavra nos ensina, inicialmente, uma gloriosa palavra ao qual Deus nos deu, que é a transição de Elias da terra para os céus. Então eu vejo que aqui Elias está acostumado a ter uma intimidade profunda de obras transcendentais que sucediam na sua vida por intermédio do zelo que ele tinha na casa de Deus. E nós também, às vezes, ficamos nos arguindo nos nossos sentimentos humanos e assim navegamos nos nossos neurônios, na nossa caixa craniana, e fiquei perguntando às vezes, mas por que isso e por que aquilo? Porque tal coisa não se reverte e assim não se converte numa materialidade mais profunda, segundo o desejo dos nossos corações e segundo o desejo da nossa própria alma. O Espírito Santo de Deus nos mostra que Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Então você vê que pelo texto há uma autoridade em que Elias diz para Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Mas nós vemos aqui que nesse processo de toda essa transição, Elias tem uma autoridade que já faz parte da sua vida. E a Bíblia mostra que lá no advento do Monte Carmelo, ele desafiou todas as nações que ali estavam presentes naquele dia, naquela praça. E por que Elias conseguiu fazer tal advento? A Bíblia nos mostra que naqueles tempos as pessoas cocheavam em dois pensamentos. E é isso que diz o texto em 1 Reis, capítulo 18, 21. Vamos lá em 1 Reis, capítulo 18, 21. Olha o que diz a palavra, para nós podermos assim entender. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor Deus seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então ele quer dizer o seguinte: se Deus realmente for com Baal, e o Deus Baal for o Deus assim verdadeiro, que nós vamos seguir a Baal. Porém, se não for, nós vamos seguir o Deus
de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, e assim então sucede-se aquele advento do Monte Carmelo. Então nós conhecemos que Elias matou 450 profetas e o fogo desceu do céu. Nós vemos então que Elias é um homem acostumado a receber o poder transcendental de Deus há muito, como no advento do Monte Castelo e como também na situação daqui dos 3 capitães, em que o primeiro recebeu o fogo do céu e morreu com os seus 50 soldados, o segundo recebeu o fogo do céu e morreu ali com os seus soldados, mas o terceiro disse que já conhecia Elias, então ele dobra os seus joelhos, clama e implora pela sua vida e pela vida daqueles que ali estavam lhe acompanhando. Você pode dar glória a Deus na sua casa? Você pode dizer aleluia? Porque nós vemos que é um homem acostumado exatamente com o mundo espiritual transcendental de Deus. Por quê? Porque nós vemos e aprendemos nessa palavra que o início de uma vida espiritual separada do mundo e sua consequência é uma coisa muito dura. Por quê? Porque o próprio Elias diz para Eliseu: dura coisa pediste para ti. Por quê, irmãos? Elias disse que dura coisa Eliseu pediu, que a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti repouse sobre mim. Elias olha para Eliseu e diz: dura coisa você pediu para ti. Mas alguém vai me perguntar: mas por que dura coisa, pastor? Todas as vezes que a gente vê a pessoa de Deus e que desejamos caminhar não mais sozinhos, mas convictos na esperança em Deus, nós vemos então que vai começar uma luta espiritual muito grande, diária, em nossas vidas. Tudo é contra nós, tudo é difícil para nós, porque estamos agora construindo, segundo a graça de Deus, um mundo espiritual não mais conveniente ao mundo, mas sim conveniente a Deus. Elias tinha essa convicção de que ele era uma pessoa separada do mundo, e então ele enfrentava os reis, enfrentava os homens mais, assim como se diz, distante de Deus, e os repudiava, e muitas vezes até mesmo matava, considerando a permissão de Deus. Nós temos um advento muito glorioso, que mostra-nos o repúdio da parte de Deus, do caráter de Deus, do comportamento de Deus, quando nós assim elegemos não o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó como Deus das nossas vidas. Nós temos que o rei Acázias aqui nesse advento, diante dos 3 capitães, em que 2 morrem e um apenas sobrevive, porque dobra os joelhos e reconhece que Elias é um homem de Deus. Assim mesmo ele desceu e foi lá e renovou, e disse que aquele homem rei ia morrer, porque eles tinham, na verdade, subjugado dentro do seu coração o rei de Israel, e foi se consultar com Baal e Ecrom. O que nos ensina essa palavra para nós? Nos dias de hoje, nós vemos que há um movimento muito grande nas nossas vidas, e há uma luta espiritual muito grande, para que vários intrusos que estão sempre adentrando pelos nossos caminhos, pela nossa vida, eles não venham cair, sabe, não venham, na verdade, prosperar, mas venham cair por terra em nome de Jesus. Nós observamos que há um zelo muito grande da parte de Elias e da parte de Eliseu com a obra de Deus. Então eles aqui demonstram que eles não têm não somente uma identidade espiritual, mas também uma personalidade inequívoca, que fecharam com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo, como nós assim fechamos nos dias de hoje. Mas existe uma diferença, irmãos. Elias nos mostra que ele não servia a 2 senhores. Elias nos mostra que ele não servia as suas conveniências espirituais. E esse texto é muito rico, porque na verdade ele ainda mostra que Eliseu precisa discernir o momento exato ao qual Elias vai ser tomado de Deus, para que depois então não fique no seu coração a ruminar coisas que não são segundo a vontade de Deus. No texto que eu li, a palavra do Senhor nos mostra bem claramente esta observação do próprio Elias. Ele diz assim na sua palavra, no verso 10: tornou-lhes Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém se não me vires, não se fará. Nós observamos, irmãos, que Elias está falando de fé. Elias está falando de uma movimentação de convicção. Nós que estamos na casa de Deus,
falamos de Deus, ouvimos a Deus, glorificamos a Deus, mas ainda que assim entendamos que está tudo resolvido, Deus diz que é preciso mergulhar mais um pouco, é preciso ir mais além. A palavra dessa noite, ela nos mostra, segundo a graça de Deus, que Eliseu precisava discernir aquele momento ao qual Elias iria ser tomado e levado por Deus, mas ninguém sabia qual seria o modus operandi que Deus ali iria usar. E ali Elias, um homem de muita fé, acostumado em grandes batalhas espirituais, diante da intervenção de Deus, aguardava de uma forma calma e inequívoca: eu não sei a hora nem o momento que vai se dar a minha subida aos céus, mas eu sei que esse momento vai chegar. O Espírito de Deus, irmãos, tem nos dado graça para compreender que não há homem na terra que não peque. Todavia, irmãos, a Bíblia nos dá graça que ainda que os nossos pecados sejam pretos como escarlata e vermelho como carmesim, o Senhor torna alvo como a neve e branco como a lã. Nós vemos aqui que esse homem aqui, ele está completamente comprometido de forma a fazer a vontade de Deus. Em inúmeras partes dos textos, a Bíblia diz que Elias, ele agora é o único profeta e ele se torna um homem muito zeloso de Deus. Então o mundo sobrenatural de Deus faz parte da vida de Elias como coisa natural. Nós sabemos que Elias, no advento do Monte Carmelo, o fogo desceu do céu, ele ali interveio dizendo que não deveriam mais os homens cochear em dois pensamentos, e vamos resolver esse assunto então, se aquele que descer fogo será sido como Deus de Israel. E a Bíblia diz que todos eles choraram, muitos daqueles que ali estavam naquele dia no Monte Carmelo, e eles todos disseram: só o Senhor é Deus. Nós que estamos em Jesus Cristo, irmãos, nós devemos compreender que assim como Eliseu passou por esse momento difícil, ele deveria mostrar, através de um comportamento zeloso, semelhança de comportamento, ou melhor comportamento, que Elias, na verdade, já mostrava ter na vida dele. Nós observamos que eles eram homens separados do mundo, eles eram homens que tinham compromisso com Deus. Então, na cabeça de Elias, na cabeça de Eliseu, uma coisa já estava bem clara: eles não deveriam nunca servir aos dois senhores e as suas conveniências. O que hoje não está claro para muitas igrejas e para muitos de nós. Muitos ainda não entenderam isso, que quando você serve a Deus, você não pode misturar a sua vida com Ecrom, nem tampouco com Baal, como fez o rei Acasias. Eu quero dizer nesta noite, irmãos, que a fidelidade dada a Deus, ao reino de Deus, ela é medida de uma forma muito gloriosa, e Deus recebe essas pessoas que, assim como no passado, como os nossos antepassados, eles desejavam servir a Deus com entendimento, que ainda que eles tivessem suas dificuldades, seus problemas, uma coisa fica bem clara: eu tenho que ser fiel. E por que eu estou pregando isso nesta noite? Eu quero dizer aos amados irmãos que em muitas situações, os dias de hoje nos trazem uma porta, na verdade, de decepção e uma porta de perdição. Por exemplo, quando tratamos de assuntos como usos e costumes, nós observamos que essa porta é uma porta que nos leva a um reino dividido. Então ainda que você decrete, fale e observe que você serva a Deus, você observa o seguinte, que aquela porta ali, ela mostra que você tem várias possibilidades de ser uma pessoa com um reino dividido dentro da sua vida. E por que eu quero trazer isso? Você observa que na vida de Elias não há nem a milésima oportunidade dele ser um homem como um homem que sirva a dois senhores. Ele tem clara convicção, e a Bíblia diz então que ele, no advento do Monte Carmelo, ele ali vai e mata 450 profetas de Baal. Como se diz, essa coisa como uma praga, essa coisa como se fosse uma destruição, ao qual na verdade muitos seguem, e Deus na verdade corrobora as ideias de Elias, e Elias então prossegue fazendo, segundo a graça de Deus, aquela movimentação. No advento dos capitães, nós vemos que a palavra de Deus mostra que ele diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu, e na verdade todos vocês sejam consumados ou consumidos. A Bíblia diz, ele fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu,
e todos vocês serão consumidos. No primeiro advento, o comandante ou o capitão disse: Elias, o rei disse, desce. Ele traz essa mesma palavra que eu acabei de repetir. No segundo homem que veio, Elias, o rei mandou dizer a você que você desça. E ele dá a mesma resposta: se eu sou homem de Deus, que desça fogo dos céus agora e venha consumir todos vocês. A palavra de Deus nos mostra que há na vida de Elias uma intimidade muito gloriosa com Deus, e que Elias é um homem tão marcante nos dias de Israel, que faz com que ele possa ser admirado por Deus, e Deus deseja receber Elias não morto, como muitos homens naturais foram recebidos. Elias sobe vivo numa carruagem de fogo. E o que isso nos ensina, pastor? Nós devemos lutar, irmão, e ser implacáveis com as nossas alianças, como assim foi Elias, Eliseu, como assim foi Moisés, como foi Jesus Cristo. Eu vejo que em muitos momentos ainda não se dá aos nossos olhos, corações, um discernimento de trazermos para a nossa vida, consoante os desejos da parte de Deus, de sermos realmente zelosos e fiéis a Deus, e não desejarmos como muitos daqueles fariseus desejavam que assim se fosse na vida deles, e eles tinham dois senhores. Os fariseus não têm convicção, ou não tinham convicção. Os dias de hoje, muitos fariseus não têm convicção. Para eles tudo está bom e nada vai ser um problema para que eles entrem no reino de Deus. O próprio Elias mostra que ele leva Eliseu para o propósito. Ele diz assim que ele será haverei de ser tomado de ti. E nós observamos o que? Eliseu prossegue. E as mesmas obras que estavam na vida de Elias começam assim a suceder em semelhança na vida de Eliseu. A Bíblia diz que quando ele pega a capa de Elias, ele toca nas águas, e as águas do rio se abrem, e então ele passa a seco. Elias já se foi, tomado pelos céus, pelo poder de Deus, e Eliseu prossegue nas obras do Senhor. O que eu quero dizer, a palavra de Deus nos diz: e esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome. E nós vemos que a igreja de hoje, por não ter o zelo que deveria ter na obra de Deus, não faz acompanhamento de sinais. E as igrejas de hoje, elas têm dois senhores, porque nós não sabemos dentro de muitas igrejas quem é mundano e quem é na verdade santo de Deus, porque há uma multiplicação tão grande de um mundo voltado para as coisas não espirituais, que então nós vemos aqui, temos dois senhores, uns que servem ao mundo e outros que servem a Deus. Por quê? Porque eles prospectam pensamentos do mundo, desejos do mundo, e lá na frente eles dizem, ou melhor, declaram, que assim amam a Deus. Nós observamos que há na vida de Elias, e ele diz que eu sou zeloso de Deus. Tenho sofrido perseguições, lutas, mas a Bíblia diz que o prêmio glorioso na vida de Elias foi o prêmio de que ele consegue aquilo que nenhum homem nunca conseguiu, exceto Jesus Cristo, ser levado aos céus em vida. Era um homem terreno como nós, e a Bíblia diz que se ele dissesse que não choveu 3 anos, então não se chovia durante 3 anos. Era um homem cheio do Espírito de Deus, que fazia sinais e prodígios, porque era zeloso de Deus, e colocou uma característica na vida dele: fechei com ele e acabou, não tenho outros senhores. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, e eu acho oportuno até falar novamente. Quando nós somos jovens, ou melhor, crianças, né? Não jovens, crianças, as crianças brincavam antigamente, essa brincadeira acho que hoje nem existe mais, de bola de gude. E as crianças, quando iam jogar bola, uma perguntava para a outra: vamos jogar, é a brinca ou é a fera? A criança falava: é a fera. Então a criança sabia que o patrimônio de bolas de gude que ela juntava, ela poderia perder naquele momento. E enquanto aquele jogo não acabava, sempre havia um vencedor. Raramente não havia nunca a possibilidade de se empatar. Mas aí a gente via que quando um de nós falava para o outro: é a Vera, eu já sabia que poderia ganhar,
como poderia perder. O Espírito Santo de Deus tem nos dado graça para caminhar não mais segundo a nossa vontade humana temporal. Porque eu sei que muitos de nós precisamos desembaraçar vários assuntos que ainda não foram desembaraçados, e a pessoa vai perguntando: mas pastor, eu sou dizimista, amém. Mas pastor, eu sou ofertante, amém. Pastor, eu tenho colocado minha vida em oração pela madrugada. Mas aí eu vou dizer para você, eu creio que não está tudo feito. Por quê? A Bíblia nos mostra, irmãos, que a nossa luta espiritual, ela vem dizer de que lado nós estamos. Então eu canso de falar aqui para os irmãos que há necessidade de não servir a dois senhores, para que o reino dividido assim possa, como fala Jesus Cristo no capítulo de Mateus 12, 25, o próprio Jesus diz: olha, o reino dividido não prospera. O quê? E aonde começa essa palavra? Essa palavra começa quando Jesus fala dos fariseus. Eles não têm identidade. Eles se dizem religiosos, eles se dizem ofertantes, eles se dizem tudo, mas na verdade eles não têm identidade, irmãos. Então o que culmina na nossa vida de ensinamento para essa palavra, para nós olharmos para Elias, para Eliseu, para Moisés, para Jesus Cristo? Porque na verdade eles assumiram uma identidade e não tem mais essa de servir a dois senhores, nem nada de pegar nos despojos, assim como foi a vida do próprio Saul. O próprio Samuel diz: vai e destrói tudo deles. Ele me volta com Agag e com os despojos da guerra. O que surgiu no coração de Deus? Uma indignação contra Saul. O que surge no coração de Deus, como surgiu ali no coração daquele rei? Um desejo de consultar a Ecrom, a Baal, a outros deuses. Então, quando Deus olha para a nossa vida, Ele lança imediatamente uma investigação, e Ele sabe se nós temos verdadeiramente o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ou se servimos a dois senhores. Há muitos que não conseguem largar, sabe, a outra sintonia, e é preciso que você olhe que não tão somente as coisas que eu acabei de citar fazem parte. Por exemplo, se você tem uma raiz de amargura na sua vida, você tem que abandonar isso. Por quê? Porque você não pode fazer a Deus de Abraão, Isaac e Jacó todas as suas homenagens e também prestar homenagem aos principados e potestades do inferno. Você não pode se vestir como uma mulher santa ou como um homem santo e no meio da semana trazer homenagens aos principados e potestades do inferno. Você não pode dobrar os seus joelhos, orar, glorificar e santificar, e daqui a pouco seus lábios são emprestados a Satanás e seus demônios, e você fala coisas imundas, sujas, que não pertencem a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus, diga glória a Jesus, diga aleluia. E por que eu falo isso, irmãos? Observe a vida de Elias, observe a vida de Eliseu, observe a vida de Jesus Cristo. Ele é Senhor de tudo. E quantas maravilhas não ocorreram na vida desses homens. Por quê? Porque os céus aplaudem a um comportamento em que eles não servem a dois senhores em hipótese absoluta nenhuma. Nós vemos o que o próprio Elias falou acerca de Acabe, como ele ia terminar. O próprio Elias, como falou acerca de Jezabel, quando ela ia terminar. Elias era apenas um profeta e Jezabel era a esposa do rei Acabe. E o rei Acabe, naturalmente, politicamente, ele tinha poderes, mas Elias não andou para trás. Deus quer dizer para a igreja, Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo, que você precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar para que nós sejamos fiéis a Deus, irmãos, para que nós possamos ser como Elias, zelosos em todo o tempo. Na minha casa não entra tal coisa, eu não vejo tal coisa como coisa boa para a minha vida. Acabou principados e potestades do inferno que podem assim trazer para a minha vida uma vida de que eu sirvo a dois senhores. E por que essa preocupação, pastor? Jesus Cristo disse: o reino dividido não prospera. Se nós queremos prosperar, se nós queremos ser abençoados, nós temos que colocar de uma vez por todas em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito,
Jesus Cristo é o Senhor. E assim como houve a fidelidade de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Jesus Cristo, nosso Salvador, assim também será diante de Deus o modelo de fidelidade que nós temos que seguir em nossas conveniências do mundo. E assim foi muito glorioso, profundo e enfático o ministério de Elias. Que Deus possa nos dar graça e nos levar a compreender a necessidade de sermos fiéis em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que Deus possa nos dar assim o entendimento, a sabedoria, a fé, a força. Eu não quero dizer para os irmãos, que isso é fácil, mas você precisa ver que quando você estiver cansado, entristecido, amoado, existe alguma coisa, ou Deus saiu de perto de nós e nos lança uma angústia, uma aflição, ou alguma coisa, na verdade, errada tem dentro do nosso coração. Eu vejo muitos sinais, irmãos, nos dias de hoje, em que as pessoas servem a dois senhores. Eu vejo isso muito na minha vida também. Eu preciso melhorar. Deus colocou no meu coração uma consagração de 3 dias dentro da igreja. São 3 dias de oração e de jejum, sem voltar para casa. Por quê? A sublimidade que é em Deus, irmãos, faz com que eu, como servo de Deus, e como você que está na sua casa, você possa refletir. As coisas não demoram tanto da parte de Deus, irmãos. Você vê que Elias pede para chover, para não chover, e não chove. Em seguida, logo já chove. Deus está querendo nos mostrar, nos dê, nesta noite, a oportunidade de você ser mais zelosa e eu ser mais zeloso, e todos nós sermos zelosos em nome de Jesus. E as palmas louvam, engrandecem e exaltam, e o nome do Senhor seja engrandecido. Amém, amém, amém.